Bom dia, pessoal, boa noite. Estamos aqui de novo, quinta-feira, 7 da noite, para bater um papo com vocês. Obrigado pela presença de quem está na sala, muito bem-vindos. Espero que vocês aproveitem mais uma live aqui da O4B em parceria com a Minder. Hoje nós temos dois convidados aqui, o Dr. André e o Dr. Rivaldo, para bater um papo sobre um tema bastante nervoso, bastante atual, que deve estar tirando o sono de todo mundo, inclusive da gente aqui, que são as questões trabalhistas, tributárias e civis que estão acontecendo do ponto de vista jurídico por conta da pandemia, né? Então, a nossa ideia é bater um papo, como a gente sempre faz na quinta-feira, das 7 da noite até às 8, passar super rápido. Bem-vindos, aproveitem, façam perguntas, coloquem as perguntas no chat. A gente vai ter aí a mesma dinâmica, em torno de 40 minutos de perguntas que eu preparei aqui, para a gente bater um papo com o André e com o Rivaldo, e depois 20 minutos que a gente vai estar usando para responder perguntas do público, de vocês que estão na sala, tá bom? Espero que vocês tenham baixado o e-book. Se não baixaram, depois é só entrar no site saiadacrisefortalecido.com.br, o e-book está lá, fiquem à vontade, baixem o e-book. Aliás, tem outros temas lá, tem mais 4 temas lá, tem o gestão da crise, gestão do caixa, como vender mais ou gerar demanda em tempos de crise, como atender demanda nesse momento que a gente está vivendo, como é que as áreas de logística devem se comportar e compras para melhorar suas performances. E hoje, mais um tema bastante relevante, que são as questões jurídicas por conta da pandemia que a gente está vivendo. Legal? Então, não deixem de baixar o e-book, não deixem de colocar as perguntas no chat. Se a gente não conseguir responder todas, coloquem lá no nosso grupo de WhatsApp. O nosso pessoal vai colocar no chat o endereço do grupo de WhatsApp, a gente responde por lá também, ou coloquem um e-mail, a gente vai estar respondendo na sequência. Tá bom? Muito bem, muito bem-vindos. E vamos começar o bate-papo de hoje. Então, boa noite, André. Boa noite, Rivaldo. Obrigado pelo tempo de vocês e pela disponibilidade. Espero que a gente tenha um bate-papo bastante leve aí para a turma entender um pouco essa confusão toda que está acontecendo e os riscos que estão surgindo para a gente, tá bom? André, quer falar alguma coisa para começar? Depois o Rivaldo fala e eu já vou para a pergunta aqui. Maravilha, vamos lá. Boa noite, Marco. Boa noite, Rivaldo. Boa noite para todo mundo. Prazer estar aqui participando dessa live hoje. Mais uma live, um tema árduo aí nesses tempos difíceis que nós estamos passando. Na verdade, me parece claramente que nós estamos passando até já o começo do pior dessa crise. A crise só está começando e muitas coisas acontecendo, muitas dificuldades surgindo. E aqui, daí a importância até desse encontro, no sentido de nós trocarmos ideias, trocarmos informações e procurarmos, de alguma forma, achar saídas, as melhores possíveis, dentro de um contexto tão desafiador que a gente está aí passando, né? Legal, Rivaldo. Boa noite, Marco. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite a todos aqueles que nos acompanham. Obrigado pelo convite. Espero poder acrescentar bastante com o meu conhecimento, com a minha expertise, as dúvidas aí de todo mundo que acompanha. Muito bem, então vamos para o jogo, né? Vamos para o jogo. É o seguinte, eu vou dar uma coisa que aconteceu comigo e já vou partir para a primeira pergunta. Semana passada, eu estava no interior de São Paulo, estava em Sorocaba. Eu estou na quarentena, tá, gente? É que eu fico pé lá, pé cá. Eu fico aqui em São Paulo na casa ou lá em Sorocaba para dar uma quebrada no gelo aqui. E eu fui até um lugar, eu fiz uma compra pelo aplicativo e naquele drive-thru, né? Eu fui retirar e quem me atendeu foi a dona de uma loja em Sorocaba. A loja estava fechada, uma loja grande. E ela falou assim, puxa, estou com tanta dificuldade, tudo parado, acabei de reformar a loja, estou tentando negociar o aluguel com o proprietário e ele está irredutível, eu não tenho o que fazer, porque eu investi muito dinheiro aqui e tal. Eu não sou especialista e eu falei, mas deve ter algum caminho. E aí a minha primeira pergunta é essa. Tem um tema que fala de teoria da imprecisão, alguma coisa nesse sentido, que é alguma coisa jurídica, que é quando eu estou numa situação de crise, no momento que a gente está vivendo, eu tenho alguns, até porque, como o Estado não regulamentou nada nesse sentido, pelo que eu sei, se tiver alguma coisa, vocês esclareçam, por favor. Um dos gatilhos que eu posso utilizar para renegociar os custos de locação, por exemplo, é usar esse gatilho, né?
Então, eu queria ouvir vocês algumas perguntas na mesma pergunta. É isso mesmo? Faz sentido? É verdade que não tem nenhuma regulamentação por conta da pandemia, né? Isso é de antes da pandemia. Como fazer? Em quais situações fazer? E quais os cuidados que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica devem tomar para usar essa ferramenta, se for possível. E aqui um ponto importante, né? A gente tem visto muita gente usar de esperteza, né? Ou usar o momento para tirar vantagem. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma situação real, com queda de faturamento, e eu preciso equilibrar as contas. Então, André, você primeiro, fala um pouquinho a respeito desse assunto, e se você tiver algum case, ajuda o pessoal a entender um pouco melhor esse momento aí. Claro, vamos lá. Bem, primeiro a teoria da imprevisão, tá? A teoria da imprevisão, ela está prevista no Código Civil. Na verdade, assim, eu vou até contar um pouquinho do passado, para vocês pegarem um exemplo bem prático para entender o que está tentando se aplicar agora, para ver se a gente consegue fazer isso ou não. Em 99, houve uma desvalorização muito abrupta e muito rápida do real, né? Então, na verdade, o real era tratado a 80 e poucos centavos e pulou para R$3 de uma hora para outra. E grande parte dos financiamentos de veículos, por exemplo, eram feitos em dólar. Na verdade, era captado dinheiro no exterior e o financiamento era feito nessa moeda. Então, na verdade, você tinha um carnezinho lá com um valor em dólar e você convertia para o real no momento do pagamento. De uma hora para outra, a prestação que era de R$500 passou a ser de R$1.500, né? Ou seja, um fato acabou originando um desequilíbrio muito grande entre as partes. E isso acabou levando à judicialização desse tema. Ou seja, entraram com ações judiciais para revisar esse contrato. Qual era a ideia? Teoria da imprevisão. Um fato que gera um desequilíbrio no contrato e, por conta disso, você tem o direito de revisá-lo. E assim se levou o judiciário, tá? Que foi decidindo o assunto e, na verdade, eles foram criando parâmetros naquela época para que se resolvesse essa situação. Lá houve uma questão de inflação, houve um parâmetro, o câmbio foi usado em determinado dia para criar um equilíbrio entre as duas partes. Agora a situação é um pouco diferente, porque, na verdade, a gente tem um evento de tal porte, de tamanha importância, e que envolve a generalidade das pessoas, em que ainda se discute se a teoria da previsão seria possível mesmo num caso que nem esse. Não só a teoria da previsão, tá? Fala-se em força maior, enfim, começa a se tratar de situações absolutamente excepcionais. Só que essa situação é excepcional ao quadrado, por assim dizer. Porque, na verdade, você está falando ali em uma situação que nós, nos últimos 100 anos, não vimos. Nenhum de nós viu isso. Mesmo a minha avó, que tem 92 anos, ela não viu essa situação. Ela nasceu depois. Então, assim, é uma situação totalmente inédita, em que o judiciário hoje se debruça entre se falar em teoria da previsão, se falar numa situação totalmente anômala. E você deu um exemplo bem interessante. Você falou assim, olha, o locador, o dono do imóvel, está sendo intransigente nesse contrato. Provavelmente porque ele está precisando dessa renda para pagar as contas dele. Ele não tem outras rendas, ele tem a renda da locação, e aí ele está precisando daquele dinheiro, e por isso que ele está sendo, entre aspas, intransigente. Na verdade, ele está tentando se salvar. Essa questão tem sido levada ao judiciário, né, por diversas empresas, por diversas situações, e alegando que há impossibilidade de renda, então há impossibilidade de pagamento, por exemplo, do aluguel, e por conta disso pede-se a revisão ou a suspensão de pagamentos. Tem demanda para todo lado, tem demanda seja pela revisão, tem demanda seja pela suspensão. Particularmente, a gente tem acompanhado alguns casos assim, em especial de shopping, porque shopping parou a partir de março, eu não lembro exatamente, acho que 22, 23 de março, parou, tanto São Paulo, no Rio e em outros lugares do Brasil. E aí, a renda é zero de grande parte das lojas, né? É zero, porque eles não têm delivery. Na verdade, a porta do shopping está fechada. Eu até achei que tinha shopping que tinha uma porta aberta, alguma coisa para, por exemplo, uma saída delivery, mas aqui em São Paulo, pelo que eu vi, eu não encontrei isso. É totalmente fechado. Então, eles não conseguem fazer nenhum tipo de operação, mesmo que seja drive-thru mesmo, nesse sentido. E aí tem se entrado com ações judiciais, discutindo o assunto, seja para suspender os pagamentos, seja para fazer uma revisão mesmo de valores. O judiciário tem dado decisão para tudo quanto é lado. Seja, em alguns casos, postergando o pagamento integral, seja revisando. Ou ainda uma terceira situação que eu particularmente vi nessa semana, que o juiz tinha permitido a suspensão, o shopping foi lá, falou que fez uma redução de valores, o juiz revisou essa decisão que tinha suspendido os pagamentos e falou, estou te entregando aqui, você vai ter que pagar agora, só que com desconto. Ou seja, o judiciário ainda está tateando muito esse assunto, é algo tudo muito recente
E sem a perspectiva, e eu acho que esse é o que é o pior, depois o Evaldo até vai comentar a respeito, assim, da imprevisibilidade. A gente não sabe quando vai abrir o shopping, por exemplo. A gente não sabe quando vai abrir os comércios. A tendência, inclusive, é que está se pintando até de lockdown, que é uma situação até mais grave do que a gente tem encontrado. Talvez não em São Paulo, porque eu estava vindo para cá, São Paulo não teria, mas, por exemplo, o Rio de Janeiro é típico, é muito provável que se tenha lockdown. Né? Então, assim, o judiciário vai ser levado, está sendo levado a tratar desse assunto, da aplicação da teoria da previsão, da extensão da teoria da previsão. O problema é que não tem uma decisão ainda muito bem estabelecida. Tanto que, no final, o que é que está acontecendo? As partes acabam se conversando, tentando ajustar alguma coisa. Tudo para não levar para o judiciário, para não levar para essa incerteza. Mas, realmente, são discussões que estão sendo levadas muito na casuística, muito no caso a caso. Tem, realmente, proprietários que estão sendo um pouco mais compreensivos, ou até contratantes estão sendo mais compreensivos, as partes estão negociando mais até para poder jogar esses pagamentos para frente, negociar de uma maneira melhor esse tema, e outros estão sendo intransigentes, e aí você tem que analisar a situação, se você tem capacidade de algum pagamento, ou se tem capacidade do próprio negócio continuar existindo, né? E essa é a grande discussão que coloca aí. Legal. Só antes do doutor Rivaldo comentar, eu acho que sim, tem três questões aí, né, André? Uma é, o melhor caminho é a boa conversa, né? Se você conseguir negociar sem levar para o judiciário, em qualquer situação, é o melhor caminho. A segunda questão é que está se tratando caso a caso, pelo que eu estou entendendo, não tem uma decisão ainda estruturada, então tem que se olhar caso a caso e se negociar caso a caso. E o terceiro ponto é, em qualquer uma das duas, tem que se documentar, bem documentado todas essas decisões para não ter nenhum problema futuro, né? Para você não ter nenhum problema de recorrência aí quando essa questão for resolvida, certo? Sem dúvida. Por que caso a caso? Não tem nenhuma lei que trata do assunto. Na verdade, existem projetos de lei tratando desse assunto, até um deles em especial, que é de autoria do senador Anastasia, de Minas Gerais, mas ainda não foi aprovado. Nós seguimos uma situação de caso a caso pela inexistência dessa norma. Em outros países já tem normas tratando do assunto. A Alemanha, em específico, eles fizeram isso. Em alguns países da Europa, eles têm tratado esse assunto em nível legislativo. Mas aqui, realmente, a gente fica nessa situação da conversa entre as partes e da razoabilidade entre as partes. Né? Bem nesse sentido. Legal, muito bom. Rivaldo, ajuda a gente com esse assunto simples, fácil de resolver aí. Vamos lá. Sem doutor no tratamento, não vou chamar de senhor em contrapartida. Depois dessa aula que o André deu, eu tenho um pouco a acrescentar. O que eu posso dizer pela minha experiência, o que a gente tem vivido no escritório 100% dos casos que passaram por lá foram resolvidos de forma extrajudicial. Então, prevaleceu o bom senso. Só que não está fácil para ninguém. Hoje eu tomei conhecimento que 3 grandes bancas de advocacia entraram com ação para negociar a locação. Então, até nós estamos sofrendo, estamos cortando na carne, estamos sentindo na carne essa questão da crise. Mas, de fato, a experiência que nós temos internamente no escritório foi o bom senso prevalecendo, conseguindo intermediar entre as duas partes e conseguir uma composição entre 50% a 40% de desconto. Legal, Rivaldo. Então, quer dizer que, de novo, né, o extrajudicial funciona sempre melhor em qualquer situação, né? Uma boa negociação, um bom senso, aí, um bom equilíbrio entre as partes, e com negociações que estão variando entre 40% e 50%. Legal. Tem uma outra questão, agora, saindo um pouco da... Acho que eu tenho uma questão agora que tem mais a ver com a parte de tributos, né? Na parte tributária, a gente teve alguns, diferentemente da área civil, a gente já teve algumas decisões que já estão valendo já algumas semanas, talvez até mais de mês já, que tiveram impacto interessante para as empresas, né, para os empregadores e, por conta disso, garantia de emprego para os empregados. Mas tem tanta coisa acontecendo, e tanta lei surgindo, que eu queria que vocês falassem um pouco sobre, do ponto de vista tributário, quais são as principais mudanças que aconteceram, um resumo, né? O que deveria estar na cabeça do empreendedor, assim, como é que ele deveria observar essas principais mudanças
E como se organizar, do ponto de vista fiscal, né, para se apropriar, no bom sentido, desses benefícios que o Estado vem propondo, né? Vamos começar pelo Rivaldo agora. Não sei se minha pergunta está clara, Rivaldo. Tributária não ser uma especialidade, eu vou falar dentro daquilo que acompanhei. O que nós vimos bastante com relação à parte tributária seria mais a questão da postergação de pagamentos, né? Como foi o caso do próprio Simples, que eles jogaram, salvo engano, para 3 meses os pagamentos de abril, maio e junho, para serem pagos em julho, agosto, setembro, para dar um fôlego para as empresas. A questão do FGTS por si só não é um tributo, mas também foi dado a mesma BNS, mas não saiu nada efetivo ainda com relação aos parcelamentos. O André, saiu alguma coisa ou não? Na verdade, assim, o parcelamento saiu no final, nessa semana, saiu no dia 12, para ser mais exato. Na verdade, tem uma portaria do Ministério da Fazenda postergando em 3 meses o pagamento das próximas parcelas de tributos. Mais junho e julho, eles estão jogando para frente os respectivos, tá? Então, assim, quem tem parcelamento federal que não esteja no Simples Nacional, eles podem fazer o pagamento a posteriori. As guias já estão sendo emitidas nesse sentido. Quem está no Simples Nacional ainda não tem isso definido. Me parece que ia ter uma reunião hoje, dia 15, do Comitê Gestor do Simples Nacional, que ia fazer esse trabalho aí de tentar também prorrogar os prazos dos vencimentos, até para bater com os tributos atuais, né, que também já estão jogados para frente, né, dentro do exercício fiscal de 2020, né. Bacana. Então, assim, tem 2 situações aí, né, a gente tem que tratar a coisa do antes, o agora e depois, né, em matéria tributária, né, e especificamente dos parcelamentos, eles agora, a nível federal, ainda só dizendo respeito à legislação federal, eles estão fazendo algumas concessões, que tem sido importante, né? Pelo menos para as empresas, né? Tá. Aí o processo de acesso é automático, né, André? Tem algum procedimento que uma empresa no Simples, por exemplo, precisa fazer para acessar esse benefício? Na verdade, não, porque o próprio sistema está permitindo esse ingresso. Então, assim, eu falei do antes, agora e depois, né? A gente tem 3 níveis de problemas a resolver na matéria tributária. A primeira delas, o antes, são os parcelamentos, são pagamentos passados em atraso que estão parcelados. Com relação aos tributos federais, nós temos agora essa situação muito recente dessa semana, de que tem essa portaria prorrogando os prazos dos parcelamentos. Maio, junho e julho, se não me engano, vai até o final do ano. O grande problema é que tem muita empresa que já parou de pagar em março. E aí, março e abril não estão inclusos nessa situação, tanto que tem judicialização nesse sentido. Tem ações judiciais, até a gente acompanha, no sentido de provar, olha, desde março eu não consegui pagar porque minha receita parou. Principalmente aquelas receitas imediatas. Restaurante, por exemplo, não deixou de pagar, deixou de pagar. Com relação ao Simples Nacional, os parcelamentos ainda não foram prorrogados, vencimentos, né? Só o pagamento do mês, só o pagamento da receita do mês, que isso já está o próprio sistema lendo. Provavelmente hoje essa questão já deve estar resolvida também. O problema do antes ainda diz respeito aos tributos municipais e aos tributos estaduais. Por quê? Eu não tenho conhecimento, salvo talvez no estado de Minas Gerais, mas eu não tenho conhecimento de outros estados que fizeram prorrogação de vencimento de tributos, seja os tributos do mês, a competência do mês, sejam de parcelamentos. Municípios, menos ainda. Por quê? Porque eles estão numa situação caótica do ponto de vista fiscal, e fazer uma situação dessa não chega a ser uma renúncia fiscal, porque eles não deixam de receber, está sendo postergado para o final do exercício, mas para eles é uma quebra de receitas imediata muito grande. Tem estados que já não vão conseguir pagar o salário já de imediato. Me parece que Minas Gerais já tem esse problema, Rio Grande do Sul, e o Rio de Janeiro parece que em setembro já não tem dinheiro para pagar ninguém. Então, assim, eles não estão conseguindo fazer isso. O Simples Nacional já teve uma medida rápida e eficiente lá em março. Para tributos do que não está inscrito no Simples, alguns tributos já têm prorrogação já feita, porém os principais e mais pesados, que são imposto de renda e CSLL, ainda não tem. Então a conta vence agora em 30 de junho e não apareceu nada diferente nesse sentido. Talvez pela natureza do tributo, é um tributo que é dividido entre estados e municípios, então por isso que também se tem essa situação. Mas o ICMS, o ISS, o IPTU, muita gente tem perguntado do IPTU, continua com os vencimentos correndo.
Isso é um grande problema, porque, tudo bem, agora para as empresas, como elas estão tendo menos receita, tem menos valor de imposto a pagar. Mas ainda assim, para o caixa delas, muitas vezes os recebimentos são posteriores, o caixa entra depois. E o cara já não tem dinheiro de antes, então vai acumulando isso, e há uma certa tendência, não estou propagandeando aqui na adimplência, mas assim, há uma certa tendência a não pagar, principalmente se você não precisa de certidão negativa de débitos, porque a Selic agora a 3% é o que corrige os tributos, especialmente os federais. 3% ao ano é mais barato do que qualquer outro empréstimo. Então, assim, é mais fácil ficar devendo isso do que dever. Do que dever para o banco, né? Do que dever para o banco, entendeu? Então, o cara vai fazer isso. Agora, a situação aí para as empresas ficou muito ruim de fluxo de caixa. Para o futuro, é fato, vai ter que começar a definir novos regimes tributários das empresas, vai ter que fazer conta, porque ela vai ter que avaliar todo o custo tributário que ela vai ter lá na frente, vai ter que optar eventualmente pelo simples ou não, a queda de receita vai ser natural e talvez seja o momento das pessoas analisarem justamente agora que regime elas vão seguir, embora isso seja uma decisão um pouco mais para frente, mas é fato que o que está acontecendo agora vai impactar lá na frente. E aí você vai ter aquele trabalho grande de ver o teu custo atual, o teu custo que está vindo já nessa crise toda e o que você pretende fazer para o futuro na sua atividade, né? Fato. É fato. É uma bola de neve, né? Vai ter um efeito aí de arrecadação, né, de não pagamento, ou pelo Estado estar tomando uma posição de abrir mão de algumas alíquotas, de redução e postergação, e o não pagamento por não ter caixa para pagar. E aí o Estado vai ficar com uma dificuldade grande de cumprir suas obrigações, né? E a dívida do Estado vai aumentar absurdamente, né? E tem a questão de substituição tributária, por exemplo, que você paga um volume de imposto muito grande, nem sempre você consegue ter inadimplência e vai... É uma bola de neve terrível. Para os estados e municípios, essa questão do caixa está pesando muito, muito, né? Tanto que existe aquela discussão toda no Congresso em torno da ajuda do governo federal aos estados e aos municípios justamente por conta dessa quebra de caixa que está afetando diretamente. Já eram estados com problema, já eram municípios com problema, isso só está sendo potencializado agora pela crise, especialmente estados que já vinham numa condição fiscal muito ruim, especialmente Minas Gerais e Rio de Janeiro, né? Falando aqui do Sudeste, né? Pois é, vai ser uma aventura. E a gente vem saindo de um processo de recessão, né? Se a gente pegar o histórico do PIB brasileiro, a gente estava começando a navegar em mares um pouco mais calmos, né? E agora a gente tem esse problema de saúde, que tem um problema econômico e tem um problema político, né? A soma dos três vai... que eu acho que é um agravante, né? Então, a questão política está tirando o foco. A gente, de novo, né? Poderia aprender um pouco tudo que está acontecendo, né? No mundo, não só no Brasil, e sair mais fortalecido como país, mas não vai ser dessa vez, né? Eu acho que, infelizmente, mais uma vez, nós estamos perdendo uma oportunidade, cuidado com a palavra oportunidade, de aprender e sair mais fortalecido dessa história toda. Mas, Marco, me permita fazer uma observação. Se o nosso problema se resumisse à questão da saúde apenas, ficaria muito fácil, né? Então tem que envolver um pouquinho de política, envolver bastante na economia, porque daí dá um grau de dificuldade maior para todos nós, né? Pois é, né? Nunca é fácil, né? Eu acho que... Eu sempre falo que a gente tem muito contato com empresários aqui no Brasil, né? O André já fez projetos com a gente... E eu acho que o cara que empreende aqui no Brasil e que faz tudo certinho é um herói, tem que ganhar um troféu, sabe? Porque não é simples, né? Não é fácil. Você tem que estar se reinventando todo dia. Vocês, como juristas aí, estão na área do direito, sabem como é complicado você se proteger, entender lei, se organizar. Quer dizer, você tem que tomar cuidado de tudo que é lado. Fora isso, você tem as questões... de pessoal, de mercado, de economia. Eu vou te falar, herói, tem que todo mundo ganhar um troféu, quem empreende aqui no Brasil, porque não é mole, não, é difícil. E agora mais ainda, com essa incerteza que está acontecendo, né? Mas o que eu acho que é importante, assim, Marco, é o seguinte, na área tributária, as empresas precisam principalmente fazer planejamento. Elas precisam olhar a coisa de forma planejada. Seja olhando o passado, o que ela está trazendo do passado, e grande parte das empresas brasileiras trazem do passado, seja olhar o presente, seja olhar o que ela pensa para o futuro. Então, assim,
Também vou voltar um pouquinho ao passado. Eu venho de uma família de advogados, então, assim, eu me lembro criança... Ninguém é perfeito, né? Não, é uma raça ruim, é uma raça esquisita, enfim. Eu me lembro dos meus tios fazendo muitas ações tributárias relacionadas a teses, das teses de inconstitucionalidade, aquelas coisas todas. Não existe isso mais, né? Essas questões já foram todas derrubadas. Então, muito que se fazia no passado de planejamento envolvia muito fortemente o jurídico na questão da judicialização das ações, das demandas, das teses. Hoje, a questão é outra, nós não temos mais teses, não temos mais situações, são muito poucas as teses que as empresas podem aproveitar. O que ela precisa fazer é planejamento, se planejar no sentido de qual o melhor regime tributário para a situação dela, ver se ela tem condições de arcar com o passado, de que forma ela vai poder fazer isso, seja de forma escalonada, seja de forma direta, seja deixando tudo para trás, e olhar cada uma das oportunidades que se colocam no presente, que nem agora, por exemplo, dessa prorrogação de tributos, olhar não só como algo importante para o fluxo de caixa, mas também não esquecer que isso faz parte da conta do mês. É aquela coisa linda, né? Fala, não, vou pagar só no final do ano o Simples Nacional. Legal. Aí você tem 2 meses para pagar, aquele mês mais o do semestre anterior que está ali sendo prorrogado o vencimento. Quer dizer, a conta... muitas vezes pode não fechar por conta disso. Muitas vezes você não fatura o dobro para poder pagar o dobro de imposto. Então, assim, planejamento na questão tributária, acho que o Teovaldo pode até comentar nesse sentido, é fundamental, porque sem isso você não consegue gerir uma situação hoje que você não tem mais como discutir méritos sobre a qualidade do tributo, né? E eu não tenho uma vírgula para acrescentar, André. Desculpa, você está voando na apresentação hoje. Imagina, que é isso. Eu estou ficando aqui mero coadjuvante. Longe disso. Essa história do planejamento, eu acho que sempre foi um tema importante a vida toda, né? Não dá para dar jeitinhos, tem que se planejar, que eu acho que no momento... A gente tem conversado com alguns parceiros e clientes, teve gente que chegou mais posicionado agora, né? Está mais organizado, está com a estrutura tributária resolvida, está com os processos trabalhistas organizados, então está com caixa cuidado, né? Ele chegou numa posição agora, é que nem você vai fazer uma corrida de 100 metros rasos, você não chega para correr sem se preparar, né? Você está preparado. Ninguém se prepara para uma crise dessa, não é isso que eu estou falando. Ninguém sabia que ia acontecer e se preparou para isso, não é isso? Mas você tem que estar sempre se organizando e se planejando para ter área de manobra, né? Você tomar decisão no momento que você não tem área de manobra nenhuma, você vai tomar uma decisão errada, com certeza, né? Ou do ponto de vista fiscal, ou do ponto de vista trabalhista, ou do ponto de vista financeiro, não tem jeito. Então, o planejamento é bom sempre, né? Agora, mais ainda, eu acho que a gente tem que aprender com isso. Muito bem, outro assunto aqui, que é um outro que vale aí, esse é simples, tranquilo também, mais um fácil. Questões trabalhistas, né? Então, a gente passou recentemente por uma mudança, né? Eu acho que faz um ano, com a reforma trabalhista, que deu mais flexibilidade para o empregador, né? Para contratar de forma diferenciada força de trabalho, e já tinha um monte de dúvida a partir dessa mudança do ano passado, né? Não se cessaram as dúvidas sobre a mudança do ano passado. E agora, nós estamos vivendo um momento que se cria outra situação do ponto de vista trabalhista, né? Você tem outras leis, outras regulamentações que saíram aí, de novo, nos últimos 30 dias, né? Pergunta para vocês como é que vocês estão observando dessas mudanças, né? Aonde deveria ser o ponto de atenção tanto do empregador quanto do empregado para esses assuntos, né? Quais os cuidados que os dois lados devem tomar no momento desse para não tomar nenhuma decisão equivocada e que tenha uma solução, de novo, apaziguadora, né? Não é bom para ninguém, por exemplo, ter redução de jornada ou redução de salário, mas a realidade leva a gente para uma discussão desse tipo, né? Na cabeça de vocês, como é que vocês entendem que os empresários e os empregados deveriam olhar para essas mudanças, quais os cuidados, quais são as principais mudanças, um resumo de tudo que está acontecendo. Rivaldo, vamos começar por você, vamos lá. Marco, como você bem disse, a gente está vivendo um momento de incerteza, né? Tanto na economia quanto no mundo jurídico, vide aí as sequências de medidas provisórias que o governo editou com
vislumbrando poder dar um fôlego para as empresas continuarem no mercado. Então, as dúvidas que têm chegado ao escritório e as orientações que nós temos dado nada é certo e nada é 100% seguro, mas dentro desse cenário do caos, a gente tenta orientar o cliente, a empresa, a tomar as decisões que melhor lhe cabe para ele conseguir manter o negócio dele funcionando. Então, ainda que possa haver discussões futuras com relação a alguns artigos da MP, como já teve aí 2 decisões do STF, tanto da questão do Covid como uma doença ocupacional, ou da necessidade de você pedir o aval do sindicato para os acordos, em particular, os acordos individuais entre empregador e empregado, aí você vê como está tudo muito incerto ainda. Então, a orientação que eu tenho dado para os clientes dentro do que a medida provisória concede para vocês e dentro da necessidade de vocês, vamos utilizar. E a gente vai embasar a eventual defesa levando ao pé da letra o que consta na previsão das MPs. E a gente vai ter que se pegar nisso. O que não vai faltar, só complementando, vai ser discussão sobre todas essas medidas que o governo federal editou nessas últimas medidas provisórias. A gente vai ter discussão para muito tempo ainda. Mas eu acho que isso é um problema futuro, a gente tem que resolver o problema atual, que é a manutenção das atividades do empresariado. Você vê, obrigado, Rivaldo. Semana retrasada, na penúltima live, ou na antepenúltima, eu não lembro agora, estou meio perdido, a gente teve uma discussão no grupo bastante interessante, eu acho que o André participou. 2 pessoas com o mesmo problema, a mesma situação, mas com decisões e visões totalmente distintas. Então, uma pessoa que fez um processo de redução de salário e não avisou o sindicato, e a outra que avisou o sindicato e teve problema, porque o sindicato começou a criar uma situação não facilitando a vida da empresa. Então, você fica naquela, avisa o sindicato ou não avisa o sindicato, faço o processo e tenho que validar com o sindicato antes, ou é só mandar uma carta. Então, tem muita dúvida ainda, né, nesse assunto. Deixa eu só lembrar vocês de uma coisa. Eu, de vez em quando, eu estou olhando para o lado aqui, não é que eu estou desatento ou jogando um joguinho, não, tá? É que eu estou olhando para as perguntas que estão chegando para eu me organizar para poder fazer a pergunta para o André e para o Rivaldo, tá bom? Mas eu estou atento aqui, é que eu estou com um olho no peixe e outro no gato. André, me fala um pouco do que você acha desse assunto aí. Bem, a palavra de ordem é assim, vou fazer uma brincadeira, né? São duas frases aqui, né? Salve-se quem puder, é total insegurança jurídica, né? Mas assim, na verdade, fora brincadeira, é assim, tentar pontuar algumas coisas aqui, complementando o que o Rivaldo já falou extremamente bem. É assim, primeira medida provisória. A medida provisória é uma medida feita pelo presidente da República que vai ser convertida em lei num segundo momento. Ou seja, ela passa pelo Congresso Nacional. E quando ela passa pelo Congresso Nacional, ela pode ter mudanças importantes. Ela pode, inclusive, ser descaracterizada, pode perder a validade, enfim, pode acontecer um milhão de coisas ali, né? Então, assim, a gente tem se pontuado também, como muito bem falou o Rivaldo, no sentido de que a gente tem que cumprir exatamente aquilo que a medida provisória está prevendo, que é a nossa defesa numa eventual ação trabalhista que surja. Não só ação trabalhista, tá? Ação civil pública do Ministério Público do Trabalho, autuações da Secretaria do Trabalho, enfim, para toda essa turma, a gente tem que seguir exatamente o que está na medida provisória. Então, esse é o primeiro ponto. Medida provisória existe, a gente tem que cumprir, e a gente não sabe direito o que vai acontecer, porque ela vai ser convertida em lei e já tem propostas no sentido de mudar essas medidas provisórias que estão aí colocadas. Segunda coisa, o Supremo Tribunal Federal deu sustos na gente no meio do caminho com aquela história da necessidade de homologação pelo sindicato. A discussão que você falou do grupo é verdadeira, de fato, ali já estava na decisão, no meio da decisão relacionada a comunicar e homologar. Comunicar uma coisa, homologar é outra coisa totalmente diferente, né? E, na verdade, o sindicato estava se achando na posição de homologador, né, de confirmar os acordos, mas era simplesmente receber a comunicação, né? Tinha um sindicato muito organizado e sindicatos muito desorganizados e querendo se aproveitar da situação. Então, até vou nominar 2 casos. O Sintoresp, que é o Sindicato de Hotéis e Restaurantes, São Paulo, sindicato muito organizado,
E eles fizeram aditamento à Convenção Coletiva de Trabalho, falando, por exemplo, sobre a comunicação, como comunicar, e até mudaram, não sei se você chegou a ver, Evaldo, na convenção, que se o restaurante fechasse as portas, você poderia parcelar a rescisão. Então, assim, um negócio super organizado. Fala, gente, que sindicato bem posto, até para o caso concreto é bem posto, porque tem muito restaurante que vai fechar a porta, porque não tem como funcionar nem no novo normal, porque é quilo, restaurante por quilo não vai funcionar, self-service não vai ter no novo normal. Enfim, então você tem essa outra situação de interferência do judiciário danosa no sindicato. O terceiro ponto é o ponto de comunicar aos empregados e a reação dos empregados a essa situação, seja da redução, seja da suspensão, seja da concessão de férias e o cara não pode sair dali, porque tem essa também, né? Muita gente concedeu férias para funcionários, para o funcionário ficar em casa. O problema das estabilidades agora, porque a MP também prevê que você pode suspender o contrato, reduzir, mas tem estabilidade decorrente disso. E você tem o problema de eventuais judicializações futuras, eu particularmente não vi nenhuma ainda, com o tema Covid, não sei se o Evaldo viu? Decorrentes de problemas deste contexto que nós estamos vivendo. Me parece que vai ter muito reforçada a questão do doença ocupacional, a discussão se houver resultado morte, por exemplo. Né? Agora, peraí, André, você falou uma coisa aqui que quer dizer que se eu faço um processo de redução de jornada ou redução de salário, eu atrelo isso a uma estabilidade, é isso? Sim, a medida provisória. Automaticamente Pelo mesmo prazo da redução ou da redução da jornada e do salário, né? Então, se você fez uma redução por 2 meses, ele tem aqueles 2 meses de estabilidade e mais 2 meses posteriores. Essa é a contrapartida que o governo pediu para que os empregos fossem mantidos. O que faz todo sentido, né? Porque, afinal de contas, eu tinha que fazer uma medida provisória dessa para dar alguma garantia para o empregado, entendeu? Só que isso é um problema, porque atividades que voltaram em período menor a 60 dias, aí tinha aquela opção, mas eu posso encerrar antes essa suspensão, ou faço 30 mais 30, porque a gente vai ver o que vai acontecer, né? Quer dizer, você tem todo um planejamento aí que tem que ser colocado. E ainda está sendo colocado, porque tem gente entrando nessa condição também agora, né? Porque você está vendo que a situação... As pessoas estão voltando das férias, né, que foram concedidas. Então, as empresas estão começando a decidir por esse movimento. E tem até um novo movimento que está se colocando. Pelo menos eu recebi ontem essa demanda no final do dia, que eu achei bem curiosa. Acho que até, não sei se conversei com você não, Evaldo, sobre isso. Mas, assim, teve um caso de Covid na empresa. Né, a empresa estava funcionando, caso de Covid. Né, e ela estava dentro de uma equipe de 4 pessoas. Falou, bem... Ela aparentemente tem sintomas leves, mas não dá para trabalhar. Né? E aí, o que você faz? Você suspende o contrato de trabalho de todo mundo? Você dá férias para a pessoa? Qual o contexto que vai se dar ali? Né? E era uma atividade que pode acontecer, uma atividade considerada como essencial. Né? Então, assim, você tem todas essas discussões que vão surgindo e que vão demandar atuações diversas, né? Aqui, veja que aqui não é, a gente não quer criar cenário de horror aqui não, viu? O pessoal da live aí, não sei qual o tamanho do nosso público aí, mas a gente aqui não, advogado da raça ruim, todo mundo sabe que eu falo isso, mas assim, aqui não é ideia de cenário de horror, mas é fato que a gente tem um cenário aí muito complexo pela frente que a gente tem que ir tratando caso a caso e cada dia aparecendo uma novidade, como, por exemplo, a atuação do Ministério Público do Trabalho em atividades essenciais, soltando recomendações. Eu recebi hoje uma recomendação. A recomendação é a ordem, está mandando a gente fazer determinada situação e que envolve exatamente a atuação de funcionários ou a não atuação deles, né? A suspensão de contratos, por exemplo, no caso de grupos de risco, né? Grávida, acima de 60 anos, enfim, assim por diante. Complementando, André, o que você está dizendo, eu tive um caso recente onde um cliente colocou um cliente da área de entretenimento, colocou a equipe de férias, adiantou as férias de toda a equipe, e decidiu-se que no retorno das férias seria feito a suspensão do contrato e que eles passassem a receber ali pelo Ministério da Economia. E de cara, por uma questão de praticidade, eles optaram pelos 60 dias direto. Uhum. Só que aí, ao longo dessas primeiras semanas após o retorno das férias, eles verificaram que a área de entretenimento vai demorar muito para retomar. Provavelmente será uma das últimas a retomar. E daí eles pensaram, olha,
como é que a gente faz? Só passou 15 dias aqui do período de suspensão do contrato, eu quero demitir, pago mais 15 dias. Não é bem assim. A partir do momento que você fez um aditivo contratual, colocando 60 dias de suspensão, você não pode interromper um contrato, você não pode rescindir um contrato suspenso. Então, agora, você vai ter que conduzir os 60 dias e mais os 60 dias de estabilidade após o retorno. Ou demite e indeniza. Mas por que eu disse isso? Antes do empresário, do empregador, seja ele qual for, tomar uma decisão, seja pela suspensão, seja pela redução, a decisão tem que ser muito bem pensada e avaliada para que situações como essa não ocorram. Né? Então, a gente não sabe como é que está o cenário, está incerto, vamos fazer 30, depois prorroga por mais 30, ao invés de tomar decisão e jogar 60 dias de uma vez só. Porque é temerário, né? E você vê que interessante, a gente aqui, a gente está falando para um público do Brasil inteiro, não estamos falando só para São Paulo, por exemplo, né? E tem estados que já estão funcionando muita coisa. Santa Catarina é um deles. Então, assim, Santa Catarina, hoje, boa parte do comércio já está funcionando. E aí você tem que dar um tratamento diferente, até um planejamento diferente do que a gente daria para São Paulo e Rio, que tem situações muito mais gravosas, muito mais complicadas, e que você tem que realmente, de forma prévia, sentir o que vai acontecer, né? E você vê, esse caso é interessante, né, que você estava falando do entretenimento, né? A atividade de entretenimento vai ser uma das últimas, e a medida provisória não fala na rescisão antecipada da suspensão. Tem um vácuo ali, ela não fala. E aí ela fala só no descumprimento dela. E aí você faz o quê? Antecipe? Pronto, não antecipa? Qual vai ser o caminho? E se o governo já pagou, né? Qual vai ser o caminho a ser colocado? Né? Então, assim, a recomendação, né, que todos nós colocamos é no sentido de que não se façam medidas precipitadas, mas também olhe a atividade que você exerce, o local onde você está. Porque você vai ter situações para todos os lados, seja na cidade onde você se encontra, seja se você atua em várias cidades. Por exemplo, prestador de serviço que tem atuação em muitos lugares, né? Dando até um exemplo de um cliente meu. Tem um cliente que tem atuação no Brasil inteiro, literalmente, do Amapá até o Rio Grande do Sul. E a gente tem visto com ele muitos problemas relacionados a isso, porque cada lugar está trabalhando de um jeito. Então, cada lugar... ele é atividade essencial, tá? Mas, assim, cada lugar tem uma forma diferente de enxergar o processo, seja no sentido de você continuar trabalhando, ou seja, a suspensão de contrato nem houve, porque o cara continuou trabalhando de todo jeito, seja pelo aumento da fiscalização, ou porque está em situação quase que pré-lockdown, ou porque está já uma situação mais liberada, e eles estão atuando no sentido de fazer o controle sanitário muito mais efetivo, muito mais próximo, sabe? Então, assim, é um planejamento prévio, estratégico e integrado, dentro do que é possível fazer aí, né? Tenho algumas perguntas vindo aqui, tá? Eu vou fazer para vocês aqui. Agora eu acho que eu vou tentar me organizar aqui. Vamos lá. Tem uma pergunta que é o seguinte, do Mark. Ele está perguntando o seguinte: se um funcionário está com Covid, ele tem estabilidade de 1 ano? Como é que funciona? Vocês sabem de alguma coisa nesse sentido? Tem algum tipo de estabilidade pelo funcionário de Covid? A gente vai entrar naquela discussão agora, Marco, da decisão do STF. Não tem nada regulamentado para isso. Não, né? O que acontece? A MP, no seu artigo 29, salvo engano, ela previa que o Covid não entraria no rol de doenças ocupacionais. E daí, numa decisão do STF recente, eles entenderam que esse artigo não deve prevalecer e foi afastado. Então, houve um rebuliço todo no mercado, onde muita gente entende que, a partir do momento que o STF afastou o artigo 29 da MP, o Covid automaticamente seria uma doença ocupacional.
Eu conversei com o André, inclusive, sobre isso. Foi uma das nossas maiores discussões até. A decisão do STF não é que ela afirmou que é uma doença ocupacional, ela simplesmente disse que, olha, calma, não é que tem que ser afastado do rol de doença ocupacional. Mas eu entendo que, nesse caso, por exemplo, que você mencionou, Marco, o funcionário que está com Covid, se ele teria estabilidade. Que segmento que é a atuação dele? É na área da saúde? Ele é médico, é enfermeira, técnico? Aí você pode presumir que ele contraiu o Covid durante o trabalho dele. Agora, outro exemplo que o André deu, que era um escritório de contabilidade, André, que você mencionou, não? Era um escritório de contabilidade. Um escritório de contabilidade. Eu posso presumir que a pessoa contraiu o Covid no escritório de contabilidade? Eu não posso presumir isso. Então, o STF, no entendimento dele, ele não determinou que as pessoas que tiverem o Covid terão automaticamente a pecha de doença ocupacional e, portanto, teria estabilidade. Não foi isso que eles fizeram. Então, no caso do escritório de contabilidade, é discutível. Não se presume se é doença ocupacional. No caso do hospital, já é uma outra realidade. É outra realidade, porque a questão da estabilidade é a seguinte, estabilidade por quê? Acidente do trabalho. Né? Então, assim, acidente do trabalho tem muitas conotações, uma delas é relacionada à questão da saúde. A questão vai ser considerado acidente de trabalho? E na área de saúde, me parece muito claro que sim, que eles devem caminhar nesse sentido, porque decorre da atividade a ocorrência da doença. Na verdade, assim, e aí eu trabalhei 20 anos com área hospitalar. E assim, você está realmente exposto a esses agentes. Né? Até se fala muito a expressão infecção hospitalar como sendo um erro do hospital, mas não é. Na verdade, você está dentro de um ambiente hospitalar, você tem circulação de vírus diversos. Você tem os protocolos para se evitar o cuidado, para se fazer o cuidado, mas assim, é inerente ao hospital a circulação de vírus ali. E o profissional de saúde está absurdamente exposto a essa situação. Então, ali, provavelmente, essa casuística deve levar para se considerar como tal. Mas a gente ainda não tem casos nesse sentido. Talvez tenha casos nesse sentido, não sei se o Valdo concorda comigo, se tiver resultado morte. Aí me parece que a tendência é que essa discussão seja levada ao judiciário. Se tudo correr bem, se afastar, na pior das hipóteses, ele vai ficar afastado por auxílio doença e pronto, acabou. Outras atividades, você pode ter muito problema da exposição. Mercado, por exemplo. O camarada que é o repositor do mercado, o camarada que é o caixa do mercado. Você tem essa situação muito grave de que ele está exposto. Ele está exposto ao público, como está exposto... justamente está exposto ao público, está exposto ao vírus. Banco, por exemplo, bancário. Né? Me parece que eles estão fazendo um grande rodízio. Eu, pelo menos, tive recentemente a agência bancária e parece que tem parte dos funcionários trabalhando, parte não. Né? Então, tem essa situação. São situações em que há exposição maior ou exposição menor a essa situação. Ambiente de fábrica também é o mesmo problema, né? Porque será que os funcionários são tão próximos ou não? Frigoríficos nos Estados Unidos estão com essa discussão, né? Porque lá como aqui, todo mundo trabalha muito junto, né? Um do lado do outro, né? Está exposto. E tem um outro ponto também nisso tudo, André, para mostrar que o direito não é uma ciência exata e que tudo é possível. Com a revogação da MP 905, que afastava o acidente do trabalho no trajeto de volta para casa. Então, agora, essa pessoa da contabilidade, por exemplo, eu vou falar, olha, eu era obrigado a ir para o escritório de contabilidade, a minha forma de transporte era o transporte público e eu contraí no caminho do trabalho para casa, do casa para o trabalho. Olha o tamanho da bomba. Então, vai ter muito pano para manga, muita coisa a ser discutida ainda. Tem até uma questão colocada aqui no grupo, que eles estão falando o seguinte, um dos participantes falou assim, então quer dizer que a gente vai ter uma instabilidade jurídica aí, que tem muitas questões que não tem fundamento firme ainda, né? Essa é uma, né? Foi no ambiente de trabalho, foi no deslocamento, já no ambiente hospitalar, por exemplo, faz parte do processo, cabe uma estabilidade, não cabe, então é bem abrangente. Mas aí a saída estratégica, qual que é? Você se documentar e você se planejar
no sentido de promover protocolos, de fazer protocolos de cuidado dos seus colaboradores. Então, Perfeito, eventual defesa, perfeito. Exatamente. Quais são os caminhos aí? O que acontece? Qualquer trabalho hoje, basicamente, vai ter que ter 2 produtos. E um serviço para síntese de máscara, álcool gel e treinamento. Ou seja, você vai ter que criar evidências, criar situações que demonstram, olha, eu estou oferecendo, os meus funcionários todos usam máscara no ambiente de trabalho, são oferecidas condições de distanciamento, são oferecidos produtos que fazem com que haja o vírus seja morto, seja o álcool gel. E assim você mitiga esse tipo de problema, Você mitiga e você também se documenta, se tem as evidências, né, aquela palavra tão chique hoje em dia que o povo usa, né, evidência de que você está promovendo todos os movimentos necessários para a proteção dos seus colaboradores. E aí entra um outro ponto também, só para concluir, e o treinamento desse pessoal, porque não adianta usar máscara igual algumas pessoas fazem, com meia aqui, tirando, não tem como, tem que ter o treinamento de tudo isso. E fiscalizar, né, André? E fiscalizar. E que, na verdade, é o poder do empregador, né? O empregador tem o poder de fiscalizar. Pode advertir em função disso. Tem várias perguntas aqui. Então, eu vou tentar direcionar para a gente responder rapidinho algumas, porque a gente já está faltando só 10 minutos aqui. Tem uma do André Dena, que ele perguntou se o funcionário contrair Covid no trabalho ou no trajeto, a gente já falou disso, né? Se vem a falecer, vai depender muito do caso a caso isso aí, né? Tem uma pergunta aqui da Liliane, que ela está perguntando o seguinte: eu posso calcular a redução de jornada de trabalho com banco de horas e home office? Quer dizer, fazer a redução de trabalho e compensar, deixa eu ver se eu entendi, com o banco de horas, é isso? Eu acho que são cenários diferentes aí. Eu vou tentar responder alguma coisa, mas eu acho que a bola é também no Rivaldo. É assim, banco de horas não combina com home office, me parece. E home office tem que tomar muito cuidado com jornada para não ver a jornada extra. Porque, assim, o que é o home office? A pessoa não está no escritório, está dentro de casa. Mas, assim, o famoso teletrabalho, né? Exatamente, mas tem que existir controle do empregador sobre isso. Então, assim, é aquela velha brincadeira que a gente faz, né? Eu dei 6 horas da tarde, derrubo o servidor para ninguém mandar mais e-mail. Ah, mas tem o WhatsApp, vai ter que parar de mandar o WhatsApp. Ah, mas tem o Skype, vai ter que parar de mandar o Skype. Então, assim, é muito complicado esse processo do home office. Home office com jornada. E home office com banco de horas o que é? Você trabalhar mais e compensando com outros períodos. Mas, assim, o home office é praticamente uma jornada de acompanhamento integral. Você não consegue... você não tem como colocar essas duas coisas em conjunto, né? O que você pode fazer, e eu pelo menos tenho visto algumas empresas fazer, é o seguinte: rodízio de pessoas dentro do escritório. Uma parte da equipe vai um dia, uma parte vai outra, até reduziram a jornada ali, ou fizeram banco de horas futuro, mas não há trabalho em casa, não há home office. Uhum. Mas são empresas muito pequenas que fazem isso. Isso no seu escritório, é isso? Não, em outras empresas. Não, meu escritório está todo mundo em home office, só eu que vou lá de vez em quando fazer uma visita lá, né? Então, mas assim, agora nem posso ir mais porque tem o rodízio agora, né, que está atrapalhando a vida da gente, né? Mas fato é que tem empresas que estão fazendo, empresas menores, né, escritórios menores estão começando a fazer isso, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Rivaldo, tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver de quem que é. Vamos lá. A empresa que eu trabalho, a pergunta da pessoa aqui, tá? Ela cortou os benefícios, tipo VR, vale alimentação, tudo. Eles podem fazer isso? Mas não ficou claro se o contrato está suspenso. Eles tiveram redução de jornada de trabalho e, junto com a redução de trabalho, cortaram-se alguns benefícios. Legalmente é ok? Não é ok. Não, né? Não poderia fazer isso. Poderia, no caso da suspensão do contrato de trabalho, como a pessoa não vai trabalhar e não vai se deslocar até o escritório, você não teria necessidade do vale transporte. Por exemplo, né? Uhum. Mas o convênio médico manteria, o vale alimentação manteria, o vale refeição discutível, mas deveria ser mantido. Então, se isso aconteceu nesse caso, a empresa está de forma irregular e está criando um passivo trabalhista. Legal. Se não me engano, a medida provisória fala expressamente isso, né? Que os benefícios têm que ser mantidos, né? O plano de saúde em especial, ainda mais nessa altura. Na verdade, as empresas, na verdade, precisam olhar 2 pontos importantes. Primeiro que,
quais benefícios ela tem, o que está previsto em convenção coletiva, ou seja, o que ela é obrigada a manter, e ela só vai cortar aquilo que diz respeito à redução da situação, que é o caso do Vale Transporte, ou até do Vale Refeição, embora muita gente discuta a respeito, porque a pessoa almoça em casa, né? Pois é, a turma que está fazendo home office, por exemplo, tem direito ao Vale Refeição? Então, se eu não tenho restaurante, como é que eu vou usar o Vale Refeição? Pois é, mas ele está gastando o dinheiro que ele usaria para fazer é bem operacional isso aqui, mas é prática. Ao invés de eu ir no restaurante, estou gastando dinheiro na minha casa. Então, o dinheiro sei lá, uns 200, 300, 400, 500 reais que eu recebia da empresa e almoçava fora, eu estou gastando em casa, eu estou tirando da minha renda. Do ponto de vista financeiro, faz sentido continuar recebendo, né? Eu estou gastando mais dinheiro em casa. Não sei se do ponto de vista jurídico é legalmente... Então, a questão do Vale-Refeição, eu acho que dá para se discutir. Eu não sei, talvez esse caso hipotético que você deu, o Vale-Refeição era recebido em pecúnia, em espécie. Agora, se você tem lá o cartãozinho do Vale-Refeição, nem sei se o iFood da vida aceita isso. Porque aceita, né? Aceita. Alguns aceitam, outros não, depende da situação. Então, eu estou virando dinossauro, nem sabia que era possível isso. Então, se aceita, então tá bom, mantém. Se a pessoa está trabalhando de home office, deveria sim, então, manter o Vale-Refeição. Tem mais uma pergunta aqui, ó, do Leandro. A pergunta é: quais são as alternativas trabalhistas permitidas pela MP 927 diante da calamidade pública? A 927 foi a primeira que foi editada, acho que em março, não é isso, André? Isso. E que, na verdade, ela não inovou nada, ela só facilitou previsões legais. Então, no caso da antecipação das férias, eu dou aviso de 2 dias de antecedência para o funcionário, 1/3 das férias pode se pagar no final do ano junto com o 13º, enfim, tem uma infinidade ali, o próprio teletrabalho, que já era previsto legalmente, e eles facilitaram a questão da colocação do empregado no teletrabalho. Então, o que a 927 fez praticamente foi desburocratizar todos os procedimentos, a maioria deles já previstos em lei, para que o empresário pudesse tomar decisões rápidas e medidas rápidas para que pudesse enfrentar esse estágio de calamidade pública que tomou toda conta da economia e do país. E a grande discussão que a 927 trouxe foi prevalecer o acordado sobre a legislação, né? A polêmica naquela época é que naquela época da 927 não se imaginava o tamanho da encrenca que hoje nós estamos passando. Não tinha nem... Nós ainda viajávamos ainda. Eu, pelo menos, eu fazia minha ponte aérea. Ainda não achava que ia acontecer essa situação calamitosa tudo que nós vivemos aqui. Não tinha essa noção. Ou que fosse durar tanto tempo assim, né, André? Não, fosse durar tanto tempo. E a gente não sabe quando que isso vai acabar. Essa é a grande verdade. A gente não sabe. Por isso que a palavra de ordem é planejamento. Porque a gente não sabe até onde vai essa situação. Tomara que a coisa, pelo menos nos próximos 2, 3 meses, pelo menos torne mais estável. Mas o fato é que nenhum de nós sabemos. Muito bem. Como eu disse para vocês no começo, vamos com... tem uma outra... já deu a hora, mas teve uma pergunta chegando. Teve um dia que a gente terminou 8 horas em ponto, depois eu levei bronca. Pô, os caras estão fazendo pergunta, você terminou. Eu falei, não era 8 horas, eu sou meio britânico, mas vamos lá. Tem mais uma aqui. Tem algumas, eu não vai conseguir responder todas, mas entrou uma aqui que eu acho que vamos tentar responder. Como é que fica as despesas do colaborador na casa dele? Ele está fazendo home office, então eu fui lá e falei, você vai fazer home office a partir de hoje. Aí o cara tem internet, tem energia, tem um monte de coisa. Como é que fica essa situação para as empresas? Tem algum risco jurídico? Ou do lado do empregador? Como é que eu posso ter algum ganho? Imagina, ele está tendo redução de salário, eu estou agora com o boné do empregado, tá? Eu estou com redução de salário, é óbvio que tudo que está acontecendo é para garantir o mínimo de emprego, né? Senão a situação ia ser muito pior. De novo, é buscar o equilíbrio, né? Empregado e empregador, para você ter uma situação minimamente saudável para ambos, senão vai todo mundo perder. Então, eu entendo esse ponto. Mas do lado do empregado, ele está lá com redução de salário, cortou lá o vale alimentação, cortou o vale refeição,
ele aumentou a despesa de energia elétrica dele na casa dele, ele estava gastando mais com internet, porque ele não tinha internet, está contratar uma internet minimamente boa para poder utilizar. Tem tudo isso acontecendo. Como é que as empresas e os empregados devem se preocupar com essa situação? A lei deixou em aberto a negociação entre empregado e empregador, Marco. Então, vai ter que prevalecer o bom senso entre eles. Não adianta o empregador querer jogar 100% do custo para o empregado e o empregado não ter condições de arcar, seja financeiramente ou seja com infraestrutura para tanto. E então, vice-versa, né? Hã? E vice-versa, de novo vem a... Lógico. Então, eu coloco a minha equipe a trabalhar de casa, eles não têm computador e eu não forneço computador para eles. Então, daí eles não produzem, eu não gero receita e a roda não gira. Então, tem que prevalecer o bom senso. A lei deixou essa questão em aberto para que fosse acertado entre as partes. Legal. Bom, gente, terminamos. Já são mais de 8 horas. Eu queria agradecer muito aí a presença de todos. Obrigado pela participação. Ficaram algumas perguntas pendentes aqui. De novo, se vocês quiserem colocar lá no nosso grupo do WhatsApp as perguntas ou disponibilizarem o endereço de e-mail, a gente passa para o André e para o Rivaldo, a gente responde individualmente para vocês. Participem do grupo de WhatsApp, o grupo de WhatsApp está cada vez mais intenso. No grupo de WhatsApp a gente tem todo tipo de conversa, a gente fala sobre questões jurídicas, questões comerciais, questões de marketing, questões de mercado, questões de supply, está bem interessante. O pessoal está disponibilizando aí no chat o link para o nosso grupo de WhatsApp. Acompanhe a Minder, então www.mindergroup.com.br, que é a nossa parceira nesse projeto. Minder parceiraça nossa, está com a gente desde o início aí. Nós estamos aprontando outras coisas, em breve vocês vão ficar sabendo. E o site www.saiadacrisefortalecido.com.br está lá à disposição com os e-books. Acompanhe a gente. Semana que vem tem mais, quinta-feira que vem, às 19 horas, vai ter um tema bem legal. Nós vamos falar sobre atendimento. Tem a turma da Disney, vai estar participando com a gente, um ex-executivo da Disney, vai contar um pouco da experiência Disney no atendimento. Eu acho que o atendimento pode ajudar a gente a fazer melhores negócios e superar um pouco desse momento que a gente está vivendo. Tá bom, gente? Boa noite, obrigadão. Valeu, André. Obrigado. Muito obrigado pelo teu tempo. Rivaldo, obrigado pela parceria. Obrigado pelo convite, Marco. Se precisar de qualquer coisa, a gente vai se falando e vamos sair dessa junto aí, fortalecido. Vamos lá. Boa noite, gente. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.